Tudo bem, pessoal? Iniciando agora o segundo trimestre, nós falaremos nas próximas 2 semanas de função modular, tá? Mas eu não posso falar de função modular de imediato, porque a gente não conhece ainda o que é módulo de um número, o que é uma função definida por várias sentenças, apesar de já termos visto alguns gráficos de funções definidas por várias sentenças. Agora eu vou mostrar como que a gente faz para construir, tá? Como que faz para trabalhar com uma função definida por várias sentenças. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é o módulo de um número real, para depois falar de equação modular, para depois sim entrarmos em função modular, tá bom? Então, primeiro, o que é uma função definida por várias sentenças? É uma função que não vai ter uma sentença só, por exemplo. Ela pode ter duas, três, quatro, cinco. Então, vamos pegar um exemplo aqui igual ao do nosso livro, tá? Aqui na página 165. Eu vou pegar uma f de R em R que é dada assim, ó. F de x é igual a 1 se o x for menor que zero, ou x mais 1 se o x for maior ou igual a zero. Por que a gente estuda isso, professor? Porque a função modular é uma função definida por várias sentenças, no caso por duas sentenças, tá? Então, primeiro, como que eu faço para construir esse gráfico? Ela tem que respeitar essas regras, ó. Se o x for menor do que zero, ela tem que valer 1. E se o x for maior ou igual que zero, ela vale x mais 1. Então, o gráfico é dividido em dois pedaços, tá? Vai ser assim, ó. Se o x for menor do que zero, ou seja, x negativo, ela é a função constante igual a 1. Então, aqui está o meu 1. Se o x for menor do que 1, é essa função aqui. Se o x for menor que zero, desculpa. E se o x for exatamente zero, quanto que ela vai valer? Se o x for igual a zero, vale 0 mais 1, que é 1. Então, está aqui nesse ponto. E se o x for maior do que zero, ela vai valer x mais 1. Então agora eu tenho uma função afim aqui, tá? E para fazer o gráfico da função afim, basta encontrar mais um ponto, né? Vamos encontrar aqui a imagem do 1. Qual que é a imagem do 1? 1 é maior ou igual que zero, então é essa lei de formação que eu vou usar. X mais 1, então 1 mais 1 igual a 2. Então ela passa aqui pelo ponto 2. Pelo ponto 1, 2, tá? Então, eis aqui o gráfico dessa função definida por duas sentenças, tá? Então, eu vou separando. O gráfico constante igual a 1 se o x for menor do que zero. É o gráfico da função afim x mais 1 se o x for maior ou igual que zero. Então, é assim que eu faço o gráfico de uma função definida por várias sentenças. Tem um exemplo aqui que ele vai envolver uma parte que é uma função quadrática. Está na página 165. Gostaria que vocês fizessem esse exemplo. Tá bom? Então, eu posso fazer perguntas aqui, apesar de já ter feito isso antes. Quanto que vale, gente, f de 3, f de 7, f de menos 5, f de menos 10, f de 0, f de 1. Vamos completar esses daqui. Então, como que eu faço? Suponha que eu não tenho o gráfico. Como que eu vou fazer? Eu posso olhar só para a lei de formação. f de 3. O 3, gente, ele é menor que 0 ou maior ou igual que 0? Bom, maior ou igual que 0. Então, qual que vai ser a f do 3? 3 mais 1, 4. Qual que é a f do 7? 7 mais 1, 8. Qual que é f de menos 5? Menos 5 mais 1, menos 4? Opa, não. Se for menor do que 0, vale sempre 1. Então, f de menos 5 vale 1, f de menos 10 vale 1, f de 0
tá? Bateu aqui, 0 mais 1, 1, e f de 1, 2, tá? Então, assim, são maneiras de se trabalhar com a função definida por várias sentenças. Esse gráfico aqui é simplório de fazer, mas o gráfico pode ser um pouco mais evoluído e pode ter aqui quantas sentenças forem necessárias, tá? Aqui a gente fez com duas, pode ter 3, 4, 5, 10 e assim vai indo. Se você tiver aí na sua mão a nossa prova A2, pega aquela questão do gráfico que tinha lá e tenta construir a lei de formação daquela função, que assim, eu tenho o gráfico, vê se eu consigo construir a lei de formação daquela função. Tudo bem?